Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves, terapeuta integrativa quântica, e hoje eu estou aqui para conversarmos sobre uma dúvida que às vezes é muito comum e que muitas pessoas, quando praticam as técnicas da lei da atração, acabam passando, que é: eu faço tantas técnicas, mas essas técnicas não funcionam para mim. Mas antes de iniciar, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, se você não for inscrito. Mas por que que tem tantas pessoas que fazem uma técnica e essa técnica funciona super bem e a pessoa consegue atrair aquilo que ela deseja, mas eu faço essa mesma técnica, fico super empolgado, assisto um monte de vídeo de testemunho, só que essa técnica não funciona para mim? O primeiro motivo é, por mais que você vê a técnica e vê os testemunhos dela, você ainda não acredita que aquela realidade que você tanto deseja, ainda pode ser real para você. Por exemplo, a gente às vezes tem aquelas técnicas de escrita, a 55 vezes 5, a 33 vezes 3, e elas são ótimas para você sintonizar a sua vibração com a vibração do seu desejo. Só que você já tentou fazer ela e não conseguiu. Por quê? Simplesmente porque você não acredita que aquilo realmente pode acontecer para você. Então, muitas vezes, na hora que você está fazendo a técnica, e isso já até aconteceu comigo, tanto que algumas técnicas de escritas que são repetitivas, muito iguaizinhas, eu não consigo fazer. Então, o que que eu faço quando eu quero usar a escrita a meu favor? Eu vou lá e começo a escrever a mesma coisa de diversas formas. Porque aí o que que acontece? Se eu fico escrevendo sempre a mesma frase, sempre a mesma afirmação, a minha mente, ela vai devagar e ela vai falar: ai, que coisa chata, esse negócio de ficar escrevendo tudo igual, tudo a mesma coisa. Sabe quando você tá na escola e a professora pede para você escrever um monte de vezes a mesma coisa e você lá fica escrevendo e aquilo não tem fim. Então, para mim, é isso. É uma coisa muito chata. Mas quando eu pego e começo a escrever de diferentes maneiras, primeiro que eu estou exercitando a minha mente para pensar de várias formas, para ver de várias formas, com o mesmo resultado. E segundo, que além disso, né, dessa questão de encarar as coisas de outra forma, tem a questão da criatividade também. Então você começa a se divertir. Nossa, de que forma eu posso é, escrever essa mesma frase? E é a mesma coisa ao falar. Quando às vezes a gente fala tanto de um jeito, só que aquele jeito não é o melhor. Mas se eu mudo um pouquinho o jeito de falar, aí eu começo a entender e internalizar cada vez mais. É como eu já tive dificuldade em algumas matérias quando eu estava estudando, e não era que a professora era ruim, mas simplesmente porque eu até entendia com ela, só que eu chegava em casa para fazer sozinha a lição e eu não conseguia fazer. Então, o que que eu fazia? Eu começava a assistir outros vídeos de outros professores, vários. Quanto mais contato eu tinha com aquele conhecimento de formas diferentes, mais fácil ficava para eu entender a matéria e resolver aquilo que eu precisava resolver. Então, às vezes, você ainda também não teve um contato tão grande com aquela vibração. Por isso que você acha que fazendo a técnica só uma vez, e você, na verdade, você não acredita que o seu desejo, não é nem que a técnica não funcione, mas às vezes você não acredita que o seu desejo possa se realizar. Você nunca vai conseguir fazer esse alinhamento usando a técnica. E isso nos leva também a outro fator, a frequência errada. Porque, como eu falei, quando eu estava fazendo a técnica 55 vezes 5, primeiro eu comecei com a 33 vezes 3, porque eu sabia que 5 dias eu não ia fazer. Começando por aí. Então, eu comecei com a técnica 33 vezes 3
que era escrever 33 vezes por 3 dias. Para mim já era mais fácil. Só que, e se eu fizesse isso uma vez por semana? E eu começasse a criar, igual eu falei, até nem copiar a mesma frase, mas criar frases diferentes, mas escrever 33 vezes. Para mim seria muito mais eficaz, porque eu preciso começar a ter mais contato com a frequência que eu quero. Então, não só essa técnica eu poderia usar, mas poderia usar outras técnicas que iriam também me ajudar a ter mais contato com a vibração que eu preciso estar para que o meu sonho se realizasse, se materializasse. Porque não adianta eu ficar lá escrevendo 33 vezes. Eu sou grata porque eu tenho 10 mil reais na minha conta. Eu sou grata porque eu tenho 10 mil reais na minha conta. E eu tava pensando, nossa, quando que isso vai acabar? Ai, que coisa chata ficar escrevendo tudo a mesma coisa. Você já tá na frequência errada quando você tá assim, pensando. Então, às vezes, você precisa analisar que aquela técnica, para aquele momento, não vai ser a mais adequada para você. Também temos esse motivo. Muitas vezes você vê uma técnica, só que é uma técnica de, vamos supor, de foco. Você usa, tem muita técnica da vela, né, para desenvolver o nosso foco. Mas nesse momento que você vê essa técnica de observar a chama de uma vela, você tá agitado. Você não tá conseguindo se concentrar. Talvez você tenha que fazer algum outro tipo de técnica antes para conseguir fazer a técnica da vela. Talvez você tenha que fazer ciclos de respirações com respirações mais longas para que você consiga diminuir a sua quantidade de pensamentos antes de começar a técnica do foco da vela, porque por mais que você tente, você fala, não, mas isso vai melhorar meu foco, mas talvez você precise de um passo antes para que você consiga realizar aquela técnica. Então, você precisa analisar qual que é o seu estado, o seu momento atual, o local. Por exemplo, eu quero meditar, mas você tá no meio de um monte de gente, as pessoas vão te interromper. Não tem como, você vai ter que sair do local para conseguir fazer essa técnica. Às vezes você vai ter que pedir para outras pessoas não te incomodarem naquele determinado momento. Outro motivo muito importante é que as técnicas, elas são usadas para nos ajudar a mudar nossa vibração para que essa vibração seja compatível com o nosso desejo. Então você precisa ter bem claro o porquê que qual que é o seu objetivo de usar uma técnica da lei da atração. Eu quero usar uma técnica da lei da atração para me sentir mais calma, porque eu preciso desse momento mais calmo. Porque eu sei que, por exemplo, eu vou fazer uma prova e essa prova é importante para mim. Como eu gostaria de estar nessa prova? Eu quero estar calma, porque eu quero lembrar das coisas que eu sei, que eu estudei, que eu sei que todo o conhecimento está dentro de mim. Só que se eu ficar nervosa na prova, eu não vou conseguir lembrar das coisas que eu já estudei e eu não vou conseguir fazer essa prova de uma forma legal, de uma forma boa. Então, que tal eu começar a treinar esse estado de calma através de técnicas para conseguir realizar essa prova e ir bem? É a mesma coisa o que você faz quando você escolhe uma técnica. A lei da atração é a mesma coisa. Como eu quero estar quando eu manifestar o meu desejo. Então você precisa ter isso claro também. Então, como que você resolve isso? Primeira coisa de tudo, fortaleça a sua crença. Tenha realmente fé de que aquilo é possível para você. E às vezes você vai precisar entender quais são as crenças interiores que você tem, trabalhar nessas crenças para que elas não te prejudiquem, porque às vezes você tem uma crença lá no seu subconsciente que está travando aquilo que você poderia realizar. E você às vezes nem tem conhecimento dessa
crença. Às vezes você vai precisar fazer um trabalho maior aí de entender quais são as minhas crenças relativas a esse desejo que eu quero manifestar. Outra coisa também, se for possível, mude de ambiente. O ambiente também nos influencia. Como tem vídeo aqui no canal, vou deixar indicado aqui também, que eu falo que o ambiente, ele vai influenciar muito a sua manifestação. E outra coisa é crie sistemas de hábitos. Quando eu falo em criar sistemas de hábitos, eu falo que às vezes a gente vai precisar fazer tipo uma tabelinha mesmo das técnicas que a gente pode ir usando. E às vezes você precisa de uma única técnica, só para criar o hábito. E a repetição, ela vai te ajudar a deixar sempre a sua vibração naquilo que você quer. Então, por exemplo, caderno da gratidão. Por muito tempo eu fiz o caderno da gratidão todos os dias. E eu vi o quanto isso ajudou demais assim na questão de as coisas fluírem para mim. Então, às, às vezes eu ia num lugar e eu encontrava alguma pessoa que me dava tipo uma dica do que eu precisava, ou até respondia alguma questão que estava na minha mente. Às vezes eu abria o YouTube e via a resposta que eu precisava para algo que eu estava procurando. Às vezes eu falava assim, ah, eu quero comer tal coisa, e a pessoa chegava com aquela tal coisa. Então eu via que as coisas fluíam para mim e aquilo se tornou um hábito. Porque quando você vai implementando esse tipo, principalmente a gente fala dessas técnicas, mas que de certa forma ela incorpora na sua vida e aí você começa a manifestar com naturalidade, porque aquilo já está dentro de você. Então, quando você falar, ah, eu sou grata, eu não preciso mais de um caderno da gratidão para escrever. Eu simplesmente vou agradecendo e tendo aquela sensação. Eu vou colocando essa vibração, que é o nosso sentimento, vou colocando muito mais vezes durante o meu dia. Então, eu não vou precisar ter, ah, eu preciso fazer isso, um compromisso. Aquilo já, já é um hábito. Tanto que às vezes eu falo, ah, eu tenho o hábito da leitura. Tenho. Eu passo às vezes alguns dias sem ler, passo, mas eu sempre volto, porque é um hábito forte. Então ele sempre tá ali. Então muitas vezes você precisa analisar muitas coisas antes de fazer uma técnica. O problema não é você e nem a técnica. Às vezes você precisa entender todos esses momentos. Se você realmente acredita, se você, quando está fazendo a técnica, você está fazendo por aquela obrigação, ou simplesmente, ai, eu vi isso aqui, vou fazer porque eu vou conseguir. Não, qual que é o objetivo de fazer? O objetivo é o alinhamento. Precisa ter toda essa análise, entender que às vezes você vai precisar mudar o ambiente, entender que aquela técnica não é para você naquele momento, mas talvez te sirva em outro momento e ela faça muito mais sentido. Toda essa análise vai fazer com que você tenha mais sucesso ao realizar as técnicas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like se você não deixou ainda e se inscrever no canal se você não for inscrito. E falando em técnica, já que a gente está aqui, me fala aqui embaixo qual foi a técnica da lei da atração que você já usou e que fez muito sucesso para você, deu super certo. Me conta aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.